Oi galera, tudo bem? Nessa aula a gente vai ver construção de gráficos de função, tá? Existem vários tipos de funções e cada função tem o seu tipo de gráfico, cada função forma um tipo de gráfico diferente, né? Cada tipo de função. Então nós vamos ver aqui exemplos só da função afim e da função quadrática. E lá nos exercícios eu vou querer que vocês façam o gráfico, construam o gráfico, de acordo com o que nós vamos aprender aqui. E procurem, pesquisem, se vocês já não souberem, né? Pesquisem a que função pertence àquele gráfico que formou, tá? Então vocês vão fazer o gráfico e vão pesquisar qual é o nome daquele tipo de função, que função é aquela, ok? Então vamos ver como montar construir um gráfico de uma função. Para todas as funções, a forma de construir é a mesma, né? Resolve a equação, substitui x, encontra os pontos e traça o gráfico, tá? Então vamos lá. A nossa equação aqui, ó, é f de x igual a 2x mais 1. Está dizendo aqui que o gráfico da função é de R em R. R em R quer dizer que o domínio pode ser os números reais, todos os números reais, né? E o contradomínio também os números reais. Então pode ser qualquer número, tá? Dada por f de x igual a 2x mais 1. Essa é a lei de associação que a gente vai usar aqui para fazer essa função, então, fazer o gráfico. Então, dessa lei de associação é que a gente quer saber o gráfico, tá? Dessa função ali. Então, como a gente faz? Para ficar mais fácil, a gente monta uma tabela. Faz uma coluna com x, a primeira coluna com os valores de x, no meio coloca os cálculos e na terceira coluninha coloca os resultados, os valores de y, tá? Então, nós vamos fazer os pares ordenados de cada pontinho que vocês já aprenderam lá. Vocês já viram lá como funciona o plano cartesiano, né? Como encontrar os pontinhos. Então, vai ficar fácil agora. Então tá, agora no lugar do x, a gente vai colocar cada um desses valores. Então eu escolhi aqui, a gente sempre procura escolher os valores menores. Então como a função afim aqui é uma reta, eu não preciso de muitos pontos. Então como eu já sei que é uma função afim pela equação, que vocês vão aprender mais tarde, né? Eu posso escolher só 3 valores, tá ótimo. Então eu coloco lá, menos 1, 0 e 1. Agora eu vou substituir na equação cada um desses valores. Então, no lugar do x aqui, ó, 2x mais 1, 2 vezes menos 1 mais 1. Tá? Então, sempre que for negativo, procurem botar entre parênteses por causa dos sinais, para ficar mais fácil trabalhar com sinais, tá? Então, 2 vezes menos 1 é 2. Tá? 2 vezes 1 é 2. Mais vezes menos, menos. Então, essa é a regrinha dos sinais, né? Sinais diferentes, quando multiplica, fica negativo. Tá? Mais 1. Então, menos 2 mais 1. Como é que eu resolvo isso aqui? O maior menos o menor e usa o sinal do maior, sempre, tá? Então, essa é uma regrinha fácil de lembrar. Do maior menos o menor e coloco no resultado o sinal do maior. Então, 2 menos 1, 1, menos 1, por causa do 2 é maior, né? Então, menos 1. O x vai ser menos 1 e o y menos 1 desse par ordenado aqui. 0, no lugar do x vai 0, 2 vezes 0, 0, então não tenho nada aqui e ganho 1, fico com 1, né? Então, 0 mais 1, 1. Par ordenado, x é 0 e y 1. Agora, o x é 1, então no lugar do x vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, moleza, né? Então, temos o par ordenado aqui, o terceiro par ordenado, 1 é o x e 3 é o y. Agora é só ir lá no plano cartesiano que a gente montou, ó, eu coloquei aqui dividido de 1 em 1, né? Então, 1, 2, assim por diante. E menos 1 para cá, e menos 1 para cima e menos 1 para baixo. Então, ficou tudo de 1 em 1. Para ficar fácil, a gente sempre procura fazer isso, né? Dividir em partes iguais sempre, né? Então, o primeiro ponto vai ser menos 1, o x. Então, vou lá no menos 1 do x, ó, menos 1 é aqui, 0, menos 1, tá aqui o menos 1 do x. E como o y também é menos 1, eu vou descer, porque é pro negativo, né? Descer até o menos 1. Aqui tá o primeiro ponto, tá? Agora, o 0 é o x, esse par ordenado aqui. 0, vou lá no 0, que é a origem, né? E vou subir até 1, que é positivo. Então, eu vou subir até 1. Aqui tá o outro pontinho, ó, tá? E agora eu tenho par ordenado 1 e 3, x e y. Então, eu vou lá, procurar 1 lá no eixo x, tá aqui o 1. E como é positivo 3, eu vou subir até o 3 e encontro o pontinho lá. Pronto, já tenho 3 pontos, bem fácil de
de traçar o gráfico, né? Então, só juntar os pontinhos eu tenho o gráfico dessa função afim aqui, ok? Vamos agora para a função quadrática. Gráfico da função R em R também, então os números reais, né? Domínio contra domínio pode ser os números reais. Dada por f de x igual a menos x ao quadrado. Então preste atenção aqui, ó. Ele não tem parênteses aqui, tá? Significa que esse menos pertence ao resultado, não pertence ao x. Então vamos ver como é que ficam os cálculos aqui. Eu escolhi os valores aqui, ó, para uma função quadrática, ela forma uma parábola, então é melhor eu colocar mais valores para fazer a curva toda, né? Então aqui eu escolhi o menos 1,5, menos 1, 0, 1 e 1,5. Então tá, no lugar do x, ó, do x, tá? Esse menos aqui, ó, pertence ao resultado, então ele fica aqui fora. Então eu vou colocar no lugar do x entre parênteses para não dar confusão de sinal. Então o que vai no lugar do x eu coloco entre parênteses, tá? Que é menos 1,5, então menos 1,5. Quando eu elevo qualquer valor negativo ao quadrado, vai ficar o resultado positivo. Então, 1,5 vezes 1,5 é 2,25. Menos vezes menos é mais. Então, guardem isso na cabeça, que todo valor negativo elevado ao quadrado, desde que esse negativo pertença ao valor mesmo, né? Elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Então, menos 1,5 vezes menos 1,5, 2,25 positivo. Só que eu tenho esse menos aqui que pertence ao resultado. Ó. Como não tem um parêntese aqui junto, ele não está dentro de um parêntese junto com o x, ele pertence ao resultado, então ele fica fora. Ó. Esse ao quadrado pertence só a x, não pertence a esse menos aqui, não é para calcular esse ao quadrado também esse menos, só o x. Se fosse para calcular esse menos também, teria que ter um parêntese aqui, tá? Então, ele pertence ao resultado. Então, ele vai ficando ali. Quando a gente decide qual é o resultado é 2,25. Eu coloco o menos junto lá, tá? Vai menos 2,25. Então, o par ordenado ficou menos 1,5 é o x e menos 2,25 é o y. Agora, eu coloco menos 1 no lugar do x. Então, vamos botar dentro do parênteses o que vai no lugar do x, tá? Que é o que vai ao quadrado. E o menos que já tinha lá que pertence ao resultado fica ali fora. Agora resolve isso aqui. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo, né? Mesma coisa, qualquer valor negativo ao quadrado vai ficar positivo. Então, eu sei o resultado deu 1, eu pego o menos que pertence ao resultado e coloco lá. Então, vai ficar menos 1, tá? Então, para ordenado, menos 1x e menos 1y. Agora, o zero no lugar do x. Então, 0 vezes 0, 0, né? Menos não, 0 não tem sinal, então 0 mesmo. 0x e 0y. Agora, aqui não tem sinal dentro, fica mais fácil, tá? Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Coloco o sinal do resultado. O resultado é 1, coloco o sinal nele lá, ó, tá? Negativo. 1,5 ao quadrado, 2,25. O sinal do resultado vai lá junto com ele, ó, tá? Então, o resultado da potência é 2,25, mas tem o sinal do resultado que tem que colocar junto lá, ok? Então, vamos ver agora colocar os pontinhos lá no plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, vocês vão fazer ele de acordo com o que vocês precisam, né? Se deu mais número negativo, vocês vão precisar de mais um valor para baixo, ó, né? Do y, mais y negativos, vão precisar mais valor para baixo. Então, eu fiz mais comprido aqui e mais curtinho lá. Então, isso vocês vão analisando conforme a necessidade do gráfico, tá? Conforme os valores. Então, vamos montar lá. Menos 1,5, ó. Se eu fiz de 1 em 1 aqui também, ó, aqui também fiz de 1 em 1, estão vendo, ó? 1, 2, aqui 1, 2, né? Menos 1 e menos 2. Então, no meio do 1 é 1,5, né? Sempre tem 0,5, vai dividir por 2, 1 por 2 vai dar 0,5. Então, aqui eu tenho menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2,5, assim por diante. Tá? Então, eu tenho aqui ó, o menos 1,5 que está pedindo aqui para o x. Vou aqui no eixo x e acho o menos 1,5. E como deu menos 2,25 o y, eu vou descendo até chegar aqui no 2,25, ó. 2,5 daria mais ou menos por aqui. Então, 2,25 fica na metade entre o 2 e o 2,5, né? A metade. Então, junto aqui o primeiro pontinho. Agora, menos 1 e menos 1. No x eu procuro menos 1 e desço, porque é negativo y, vou encontrar o menos 1 aqui, outro pontinho.
0 e 0 fica na origem, né? Porque os dois são 0, então fica aqui mesmo o pontinho. Agora, 1 e menos 1. X é 1, vou lá no 1 positivo do x e vou descendo porque o y é negativo menos 1, até o menos 1. Forma outro pontinho ali. E o 1,5 e menos 2,25, então vou lá no 1,5, ó, 1 e 2, no meio 1,5, vou descendo até o 2, menos 2,25, outro pontinho ali, tá? Então, só juntar, ó. Formei o gráfico, tá? Esse é o gráfico da parábola, né? O gráfico da função quadrática. Sempre vai dar uma parábola em várias posições, né? Que nós vamos aprender depois os detalhes, as características principais, coisa e tal, né? Por enquanto só vamos aprender a fazer gráfico, tá? Qualquer tipo de gráfico. Ok? Então qualquer dúvida, me chamem lá, principalmente, provavelmente vai aparecer mais dúvida aqui nos sinais, que vocês vão trabalhar mais com equações, né? Não aprenderam no fundamental, mas pode ter esquecido alguma coisa. Então qualquer coisa, tirem dúvida lá comigo, tá? Bons estudos!